Livro Mártires Cristãs, Mulheres que deram a vida por amor a Jesus. Capítulo 5. Mártires na época da Reforma, reformadoras radicais, as anabatistas. Se a verdade da religião fosse julgada pela prontidão e ousadia com que um homem de qualquer seita mostra no sofrimento, então a opinião e a persuasão de nenhuma seita podem ser mais verdadeiras e seguras do que a dos anabatistas, uma vez que não houve nenhuma por esses 1200 anos passados cujos integrantes foram punidos de maneira mais geral ou que sofreram com mais alegria e firmeza, e até se ofereceram aos tipos mais cruéis de punição do que essas pessoas chamadas anabatistas. Cardeal católico romano Rócius, Concílio de Trento, 1560. As mulheres anabatistas estavam longe de ser invisíveis. A contribuição delas foi forjada pela tessitura do seu tempo, e se, com algumas notáveis exceções, suas histórias foram mal contadas, não é porque não há histórias para se contar. De fato, o trabalho foi feito até agora ilustra vividamente o que tantas vezes ocorre nas histórias das mulheres. Há mais material do que se supõe inicialmente, e às vezes mais da história foi descoberto do que é evidente à primeira vista. Na maioria dos casos, porém, ainda há muito a ser feito. A erudição é muitas vezes dispersa, as abordagens históricas nem sempre encorajaram o relato dos feitos femininos, mas as fontes às vezes fornecem informações surpreendentes quando abordadas com uma perspectiva que busca mulheres e suas histórias. Os anabatistas surgiram primeiro na Suíça, onde o reformador em Zurique, Ulrich Zwinglio, era o líder religioso. Ele seguia as doutrinas luteranas, porém perdeu o apoio de Lutero por causa da discordância da presença do corpo de Cristo na ceia, prosseguindo com a doutrina reformada, porém separado do luteranismo. Os líderes do movimento anabatista suíço eram antigos discípulos de Zwinglio. Konrad Grebel e Felix Menz questionavam o significado da Eucaristia, a união da Igreja com o Estado, bem como o batismo infantil. A partir de 1522, Zwinglio foi estorvado pelos seguidores que se tornaram conhecidos como anabatistas, devido à sua insistência no rebatismo dos convertidos. Em 1525, o Conselho Municipal proibiu seus encontros e os expulsou da cidade. Felix Menz, o líder, foi executado por afogamento. Nos Países Baixos, onde os ensinamentos de Lutero foram bem aceitos, grupos reformistas heterogêneos expressaram também uma variedade de críticas sobre as doutrinas luteranas. Um desses grupos também discordava da crença de que o corpo de Cristo estava presente na hóstia. O ensino de Lutero era de que o pão e o vinho estavam em comunhão com o corpo de Cristo, mas aqueles que acreditavam que a presença era simbólica receberam a denominação de sacramentários. O pomo de discórdia entre eles foi a questão da Eucaristia, do sacramento da ceia, de onde provém o nome de sacramentários, que se dá frequentemente aos reformados à margem do luteranismo. Zwinglio e Ecolam Págio negavam a presença real, limitando-se a interpretar simbolicamente as palavras de Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Compartilhando dessa crença, o anabatismo holandês foi identificado como movimento somente após a entrada de Melchior Hofmann, um peleteiro de Estraburgo que fugira para o norte da Alemanha. Ele acrescentou aos princípios básicos do anabatismo a prática da disciplina e uma forte crença de que a profecia, dom do Espírito Santo, era operada nos verdadeiros crentes, homens e mulheres de igual modo. Na Holanda, o anabatismo floresceu em diversas cidades. A visão de Hofmann foi adotada pelo padeiro de Haarlem, Jan Mathis, e por Jan van Leyden,
cuja marca particular de anabatismo atingiu seu apogeu no estabelecimento da Nova Jerusalém dos últimos dias, em Münster, cidade alemã. Aqueles anabatistas resistiram em seu reino apocalíptico por 16 meses, cada vez mais desesperados, mas Münster foi retomada em junho de 1535 e os líderes anabatistas foram executados sem piedade. Posteriormente, Menno Simons, ex-padre holandês que se converteu ao anabatismo em 1536, enfatizou a autoridade da Bíblia e o estabelecimento de uma igreja visível dos justos, embora não com um reino terreno. A versão de Menno do anabatismo acabou prevalecendo. Seus seguidores são os menonitas. Contudo, sua insistência em uma igreja visível, entre aspas, que não se opusesse ou resistisse à autoridade, mesmo quando perseguida, resultou nas muitas centenas de anabatistas mártires nos Países Baixos. Possuidores de profunda convicção religiosa, mulheres e homens anabatistas eram forçados a enfrentar as consequências de seguir suas convicções pessoais. As mulheres relataram os detalhes das discussões com seus inquisidores, seus sentimentos durante os turbulentos meses de prisão, sua alegria por terem sido consideradas dignas de morrer por sua fé, emocionando e impressionando com seus relatos e experiências. Homens e mulheres anabatistas foram igualmente presos e martirizados. Estima-se que 1/3 ou mais dos mártires anabatistas eram mulheres e com um aumento em certos locais de intensa perseguição. Registrou-se uma porcentagem muito maior de grupos perseguidos por suas crenças religiosas. Em 1660, uma obra de 1000 páginas foi publicada na Holanda com um longo título: O Teatro Sangrento ou O Espelho dos Mártires dos Cristãos Indefesos. Quem batizou somente após confissão de fé e quem sofreu e morreu pelo testemunho de Jesus, seu Salvador, desde o tempo de Cristo até o ano de 1660 d.C. O autor Tilleman van Braght compilou esse livro com uma reflexão sobre os mártires cristãos, não apenas aqueles do início da igreja, mas especialmente os anabatistas. Os escritos femininos revelam que as mulheres eram inteligentes e determinadas e demonstraram um tipo de coragem pessoal enraizada em uma autoconfiança incomum, baseada em assumir responsabilidade pelo assunto mais importante de suas vidas, sua própria salvação. Anna Jans, apresentada a seguir, uma dessas anabatistas, foi denunciada apenas por cantar um hino. Ela permaneceu com o filho na prisão e, a caminho do martírio, buscou na multidão alguém que pudesse cuidar dele, mostrando o grande amor maternal. Reformadoras. Anna Jans. Anneke van Rotterdam, 1509 ou 1510 a 1539, denunciada e presa por cantar um hino. A caminho da execução, com o filho nos braços, a mãe, apreensiva, ofereceu sua fortuna a qualquer um dos espectadores dispostos a adotar seu filho. Meu filho, ouça a instrução de sua mãe, abra seus ouvidos para ouvir as palavras de minha boca. Eis que hoje vou pelo caminho dos profetas, apóstolos e mártires e bebo do cálice que todos beberam. Eu vou pelo caminho que Cristo Jesus, a palavra eterna do Pai, cheio de graça e de verdade, o pastor das ovelhas que é a vida. Ele foi por este caminho e não por outro, e tinha que beber deste cálice, assim como ele disse: eu tenho um cálice para beber e um batismo para ser batizado. Agora que já o fez, ele chama as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem por onde quer que vá, pois este é o caminho da verdadeira fonte. Ana nasceu em 1510 em uma família abastada que vivia na cidade de Briel, na ilha holandesa de Putten. Após seu casamento com Arend Zans, eles foram batizados em 1534, evangelizados por Maynard von Eden, um líder anabatista que havia sido enviado a Briel para anunciar a chegada da Nova Jerusalém em Münster. Tornaram-se anabatistas radicais.
Ana tinha 24 anos quando tomou a decisão de ser batizada em uma congregação desprezada e ilegal de cristãos, algo que mudou sua vida drasticamente e que pôde ser observado nos textos que compôs, nos quais sempre cita o livro de Apocalipse. Pouco depois do seu batismo, um grupo de anabatistas marchou pelas ruas de Amsterdã, brandindo espadas e anunciando que o dia do Senhor estava próximo. As autoridades da região responderam prendendo anabatistas e seus líderes por toda a Holanda, inclusive na cidade de Bril. Como resultado dessa perseguição, o marido de Ana fugiu para a Inglaterra. Deixada para trás, Ana não parou de trabalhar pela causa anabatista Münsterita. No outubro de 1538, ela conseguiu enganar as autoridades, até mesmo dando refúgio temporário em sua própria casa a outros anabatistas, incluindo um dos líderes, David Joris. Ela o ajudou na liderança do crescente movimento de anabatistas pacifistas que rejeitavam a violência de Münster e defendiam uma restauração interior, pacífica e espiritual do caminho de Cristo. Essa visão era mais atraente para muitos, incluindo Ana, que renunciou à violência e juntou-se ao movimento de renovação de Joris. Ela se tornou uma amiga espiritual íntima e confidente. Esse relacionamento incomodou o marido de Ana, que voltou da Inglaterra para confrontar o que considerava uma ligação adúltera entre David e Joris e Ana. Convencer outros líderes anabatistas a investigar o relacionamento. Ana acompanhou seu marido quando, em seu retorno para a Inglaterra, contudo, aparentemente, Arendt Jans morreu na Inglaterra em 1538, talvez sofrendo o martírio na perseguição de Thomas Cromwell. Naquele ano, Ana Jans voltou para casa com Isaías, seu filho de 15 meses, e uma companheira chamada Cristina Barentz. As duas mulheres, depois de cantar um hino em público, foram reconhecidas como anabatistas, denunciadas às autoridades e posteriormente presas. Elas foram levadas para Rotterdam e lá foram torturadas e condenadas à morte por afogamento. Ana conseguira que seu filho permanecesse com ela, mas estava inquieta com o que aconteceria a ele após sua morte. Portanto, procurou alguém para cuidar dele, prometendo toda sua fortuna a quem o fizesse. Em 24 de janeiro de 1539, a caminho de sua execução, ela encontrou-se com o padeiro que lhe prometera adotar seu filho. Com ele, deixou também uma carta, como um legado espiritual para a criança tão pequena. Além da carta, testamento para o filho, Ana deixou seu hino ousado e amargo, que se tornou a canção mais popular da Revolução de Münster, a canção da trombeta. Com uma letra repleta de imagens apocalípticas extraídas da Bíblia. A música, moldada pelo clima apocalíptico revolucionário em torno da revolta de Münster e da tomada da prefeitura de Amsterdã, promete salvação e libertação da opressão para os fiéis, mas profetiza um fim sangrento para os governantes, o que denuncia a adesão inicial de Ana ao movimento mais radical anabatista. Eu posso ouvir a trombeta soando, de longe eu a ouço tocar. Em Jerusalém, Edom, em Bazã, os arautos gritam alto e baixo. Seu som traz isso à mente. Preparem-se para a festa de casamento. Todos vocês que amam o rei, o portão está aberto. Entrem, o rei está preparando um banquete da carne de reis e príncipes. Venham todos vocês, reúnam-se rapidamente. Eu te alimentarei com a carne dos príncipes, como eles fizeram, assim será feito com eles. Vocês, servos do Senhor, tenham bom ânimo, lavem seus pés no sangue dos ímpios. Essa canção de guerra é uma exceção da literatura mártir menonita, pois apresenta o sentimento de vingança, especialmente na 11ª e 12ª estrofes. Os santos devem lavar os pés no sangue inimigo e são levados a tocar uma nova canção em suas harpas, porque Deus vem punir os ímpios. Em compensação, o testamento de Ana para seu filho está entre as mais queridas cartas escritas na prisão e foi incluído em O Espelho dos Mártires. Primeiro foi impresso como um panfleto e posteriormente foi adicionado ao primeiro livro menonita holandês de histórias e canções de mártires.
O testamento, carta, é como um daqueles panfletos e escritos populares, curtos, que foram espalhados entre milhares de pessoas depois de 1520, tendo sido parcialmente destruídos e queimados, mas muitas vezes cuidadosamente preservados e passados de geração em geração como uma preciosa herança. Ele foi impresso em 1539, ano da morte de Ana, e muitas outras vezes depois disso está na edição mais antiga, 1562, do livro holandês dos mártires, em todos os livros dos mártires seguintes, incluindo o Espelho dos Mártires. A biblioteca da cidade de Hamburgo tem uma cópia da primeira impressão, de 1539. Trecho da carta de Ana Jans para seu filho Isaías. Meu filho, se você deseja entrar nas regiões do mundo santo e na herança dos santos, siga-o, examine as escrituras e elas lhe mostrarão seus caminhos. O anjo que falou com o profeta disse: uma cidade santa foi construída e colocada sobre um amplo campo e está cheia de todas as coisas boas. A sua entrada é estreita e colocada em um lugar perigoso para cair, como se houvesse fogo à direita, à esquerda, as águas profundas e apenas um caminho entre ambos. Mesmo entre o fogo e a água, veja, meu filho, esse caminho não tem recuos, não há rotundas ou pequenos caminhos tortuosos. Quem se afasta para a direita ou para a esquerda herda a morte. Portanto, meu filho, não considere o grande número, nem ande em seus caminhos, mas onde você ouvir falar de um pequeno rebanho pobre, simples e rejeitado, que é desprezado e rejeitado pelo mundo, junte-se a eles, pois onde você ouve falar da cruz, ali está Cristo. Fuja da sombra deste mundo, torne-se unido com Deus, tema somente a Ele, guarde os seus mandamentos, guarde todas as suas palavras, escreva-as na tábua do seu coração, amarre-os na sua testa, fale de dia e de noite da sua lei, e será uma árvore agradável e um renovo nos átrios do Senhor, uma planta amada crescendo em Sião. Tome o temor do Senhor como seu pai, e a sabedoria será a mãe do seu entendimento. Não tenha medo das pessoas, abandone sua vida ao invés de se afastar da verdade. Honre o Senhor nas obras de suas mãos e deixe a luz do Evangelho brilhar através de você. Ame seu vizinho, dê de coração aberto e caloroso o pão aos famintos, vista-os nus e não tolere ter dois de nada, porque sempre há quem precise. Tudo o que o Senhor lhe concede com o suor do seu rosto, além do que você precisa, compartilhe com aqueles que amam a Deus. Ó, meu filho, que a sua vida seja conforme ao Evangelho, e o Deus da paz santifique a sua alma e o seu corpo para o louvor dele. O padeiro que aceitou o filho de Ana e sua fortuna se tornou muito próspero, e Isaías, um cristão reformado não menonita, chegou a ser o prefeito de Rosterdã, a cidade que matou sua mãe. O homem que delatou Ana e Cristina às autoridades foi morto quando uma ponte em que estava desabou enquanto caminhava para presenciar a execução delas. A história de Ana Jans tornou-se a 18ª canção na coleção de cânticos anabatistas e foi cantada nas ruas de Hamburgo apenas alguns meses após a publicação do inário. Elizabeth Dirks, 1549. Toda a água do mar não pode me salvar. Toda a minha salvação está em Cristo, que me ordenou amar ao Senhor, meu Deus, e ao meu próximo como a mim mesma. Frase de Brett Tilleman. Entre os anabatistas, as irmãs eram consideradas no mesmo nível dos irmãos, de acordo com George Williams, em sua grande obra sobre a Reforma Radical. Falando dos anabatistas, ele afirma: em nenhum outro lugar na era da Reforma as mulheres eram tão semelhantes e companheiras nas crenças e parceiras em empreendimentos missionários e prontidão para o martírio. Como entre aqueles para quem o batismo dos crentes era uma aliança equalizadora, Williams afirma ainda que a extensão do sacerdócio dos leigos às mulheres constituiu uma grande brecha no patriarcalismo e um passo importante para a emancipação ocidental das mulheres.
A data e o local de nascimento de Elizabeth são desconhecidos. Provavelmente foi na Baixa Saxônia, no norte da Alemanha. Seus pais a colocaram em um convento quando menina. Não sabemos por quê, mas essa decisão a levou a Cristo e à morte. No convento, a menina aprendeu a ler latim e holandês. Ela se debruçou sobre uma Bíblia em latim, convencida de que o monasticismo, a solidão dos mosteiros, o exercício da fé entre quatro paredes e outras doutrinas e práticas não eram bíblicos. Começou a questioná-los. Considerada rebelde, ficou presa no próprio convento até que encontrou uma saída. Uma leiteira trocou de roupa com ela e assim Elizabeth conseguiu fugir com disfarce. Chegando em Lier, nas proximidades, buscou refúgio em uma casa que acabou sendo o lar de algumas anabatistas. Eles a instruíram na fé cristã e a batizaram. Depois foi levada para Leeuwarden para viver como uma anabatista chamada de Hadewig. O marido dela fora forçado a testemunhar a queima de um piedoso anabatista. Ele falou em defesa dele e fugiu da cidade para escapar de um destino semelhante. Sua esposa nunca mais ouviu falar dele. Na época, ela ainda era católica e se recusou a fugir também. Elizabeth Dirks e Hadewig juntaram-se ao Menno Simons e Leeuwarden. A jovem trabalhou tão próximo de Simons que foi confundida como sua esposa. Disse que ela foi a primeira diaconisa e a primeira mulher a ensinar em uma congregação menonita. Hadewig e Dirks foram presas pelas autoridades católicas como hereges. Hadewig conseguiu fugir. Após sua prisão em 15 de janeiro de 1549, Elizabeth foi interrogada por várias semanas e submetida à mais severa tortura. Várias vezes foi instada a citar o nome das pessoas às quais havia ensinado sobre a fé cristã. No entanto, permaneceu firme, usando os interrogatórios para explicar os princípios básicos de sua fé e não trair nenhum de seus discípulos ou mestres. Quando o conselho da cidade tentou convencê-la a fazer um juramento, ela não o fez, afirmando que não devíamos jurar e que Jesus nos ensinou que nosso sim deve significar sim e nosso não significa não. As autoridades exigiram que ela dissesse quem a batizou e que desse os nomes de seus cúmplices. Dirks recusou. Não, meus senhores, não me pressione sobre essa questão. Perguntem-me sobre minha fé e responderei com prazer. Vamos deixar-te com tanto medo que vais nos contar, eles ameaçaram. Em resposta às perguntas, ela explicou o que os anabatistas criam sobre a ceia do Senhor e o batismo. Discutiu a natureza da verdadeira igreja e a autoridade dos sacerdotes. Na maioria de suas respostas, citou a Bíblia. Trecho do interrogatório de Elizabeth Dirks. Juízes. O que você acha da casa de Deus? Você considera a nossa igreja a casa de Deus? Elizabeth. Não, meus senhores, porque está escrito: nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. O que você acha da missa? Meus senhores, não acho nada da sua missa. Eu dou muito mais valor às coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. Como você entende os sacramentos sagrados? Nunca na minha vida li nas Escrituras sobre os sacramentos sagrados. O que tenho lido é sobre a ceia do Senhor. Citou diversos versículos para apoiar seu raciocínio. Cale-se, você é porta-voz do diabo. Meus senhores, o servo não é maior do que o seu senhor. Suas palavras demonstram um espírito de orgulho. Não, meus senhores, apenas falo com fraqueza. O que o Senhor disse quando participou da ceia com seus discípulos? Eu pergunto, o que ele lhes deu? Carne ou pão? Foi pão. O Senhor não ficou sentado entre eles? Quem então come a carne dele? O juiz perguntou, o que você acha sobre o batismo de crianças, já que foi rebatizada? Elizabeth respondeu,
Não, meus senhores, nunca fui rebatizada. Fui batizada apenas uma vez, de acordo com a minha fé, pois está escrito que o batismo deve ser ministrado aos que creem. Juízes: e os nossos filhos que foram batizados estão condenados ao inferno? Elizabeth: não, meus senhores, quem sou eu para julgar os seus filhos? Juízes: você não baseia sua salvação no batismo? Nessa parte, Elizabeth citou a frase que consta no início de seu resumo biográfico. Para que ela informasse sobre outros anabatistas, eles cumpriram suas ameaças de tortura. Primeiro, aplicaram-lhe parafusos sobre os polegares, até que o sangue jorrou debaixo de suas unhas. Ela clamou a Cristo, mas não delatou outros irmãos, e o Senhor lhe tirou a dor. Seus algozes esmagaram suas pernas até que desmaiou, e os fez acreditar que havia morrido. Quando se recuperou, eles terminaram o interrogatório. Vendo que não podiam obter nada dela, condenaram-na à morte. No dia 27 de maio de 1549, colocaram Elizabeth Dirks em um saco e a jogaram em um rio. A transcrição de seu interrogatório permanece para mostrar sua coragem, modéstia e fé. Em sua homenagem, foi incluída uma música no mais antigo inário do movimento anabatista, a 13ª canção, que tem como título Uma Bela História de uma Virgem. Essa música tem 38 estrofes. Eniken van den Rove, Ena Emels, Eneike uit den Rove, 1549-1597, menonita enterrada viva. Eniken respondeu que não desejava esse tempo para tomar sua decisão e que eles poderiam fazer o que achassem apropriado, pois o que ela queria era partir logo para o lugar onde pudesse oferecer um sacrifício agradável a Deus. Sobre o governo dos arquiduque Alberto VII da Áustria, Eniken, uma empregada doméstica das senhoras Remparts, em Bruxelas, na Bélgica, frequentava as reuniões menonitas com suas senhoras. Com elas, foi aprisionada em dezembro de 1594. Eram culpadas de ser seguidoras do Evangelho. O próprio pároco da cidade as denunciou. As patroas renegaram a fé e foram colocadas em liberdade. Porém, Eniken foi mantida na prisão por 2 anos e 7 meses, durante os quais se tornou mais firme em sua fé e em sua oposição aos padres, monges, jesuítas e outros que tentavam dissuadi-la. Contudo, interrogatório, torturas, ameaças, longo aprisionamento e promessas especiais não a demoveram de sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. No dia 9 de julho de 1597, vários jesuítas foram até ela e lhe perguntaram se não renegaria sua condição para que pudessem libertá-la. Sua resposta foi negativa, mas insistentemente ofereceram-lhe mais 6 meses para considerar as propostas. Eniken em nenhum momento renegou sua fé. Quando os juízes foram informados, condenaram-na a ser enterrada viva, tendo somente 2 horas para se preparar, a menos que ainda abjurasse do que cria. Para persuadi-la, os jesuítas ficaram com ela até às 8 horas da manhã. Levaram-na então a 1,5 milhas da cidade de Bruxelas, onde um buraco estava sendo cavado. Enquanto isso, ela esperava calmamente. Então jogaram-na lá. Quando já estava coberta até os joelhos, os jesuítas lhe perguntaram novamente se ela não retornaria à sua antiga crença, renegando sua nova fé. Mais uma vez, Eniken afirmou que jamais faria isso e se regozijou porque o tempo de sua partida estava próximo. Aqueles que a condenavam lhe diziam que sua alma seria enterrada viva e sofreria os tormentos eternos do inferno, ao que ela respondeu que sua consciência estava em paz e que tinha certeza de que morreria feliz na expectativa de uma vida eterna, imperecível, repleta de alegria e deleite nos céus,
na presença de Deus e de todos os seus santos. Einiken era solteira e tinha 48 anos quando foi martirizada. Enquanto jogavam terra sobre o seu corpo até o pescoço, insistiam em perguntar ameaças e promessas de cancelamento da pena caso ela abandonasse suas crenças. Por fim, jogaram sobre seu rosto o restante da terra, que foi pisada com firmeza e fúria. A Marte morreu ao pôr do sol, como uma piedosa heroína de Cristo, que preferiu voltar à terra para que sua alma se elevasse aos céus, combatendo o bom combate e guardando a fé. Logo após sua execução, várias canções e relatos sobre seu martírio foram publicados, entre eles uma canção com 21 estrofes, com cópia na Biblioteca Real Holandesa em Haia, um panfleto publicado em 1610, local de impressão desconhecidos, com 4 páginas relatando sua história e martírio, seguidas da própria canção. Sua coragem tornou glorioso seu martírio. Durante muito tempo, acreditou-se por afirmações de alguns adeptos da Igreja Reformada que a mencionada Einiken van den Hove morreu por causa da fé calvinista, mas isso não foi provado nem por testemunhos escritos nem por orais. Através de certa carta, escrita por alguém de Antuérpia a um de seus amigos, foi afirmado, em estilo papista, que ela foi enterrada viva fora da cidade de Bruxelas, porque pertencia aos anabatistas. Foi a última vítima da Inquisição no sul dos Países Baixos, Nederland, atualmente Bélgica. A longa série de martírios ali terminou. Maria de Monjou, Maria van Monjou, a anabatista que foi cantando para o local de seu martírio. Fui noiva de um homem, mas hoje espero ser a noiva de Cristo e herdar seu reino com ele. Ouviu-se nas ruas estreitas de Monchau a voz clara de uma mulher cantando. A sua voz, que vibrou contra os edifícios, chamou a atenção das pessoas e muitos vieram correndo. Uma multidão de monges e oficiais estavam passando pela rua em direção ao rio. No meio deles ia a mulher que cantava, com o rosto igual a um brilhante e claro como a voz. Mesmo sendo a prisioneira, parecia que Maria era a única na multidão que tinha o rosto alegre. Maria morava em Monjou, em francês Montjuïc, uma cidade situada na parte ocidental da Alemanha, próxima da fronteira com a Bélgica. Ela era uma cristã temente a Deus e já estava na prisão há mais de 2 anos por ser rebatizada ou ter passado por um segundo batismo, o que era considerado herético. Foi o próprio oficial de justiça, o magistrado da cidade, que a mandou prender e a manteve em confinamento por mais de 1 ano. Embora ela enfrentasse muitos sofrimentos, tudo suportou com alegria. Sua constante admoestação aos piedosos era que andassem em amor e se apegassem à aliança com Jesus Cristo. E ela mesma estava constantemente se esforçando para apresentar seu corpo em sacrifício vivo a Deus. Durante seu longo tempo na prisão, foi ameaçada, subornada e coagida a participar da missa. O oficial de justiça comunicou-lhe que, se ela fosse à igreja, ele a soltaria e lhe daria uma pensão por 1 ano inteiro. Mas Maria não concordou, preferindo dar sua vida pelo Evangelho de Cristo. Então foi condenada ao afogamento, uma forma clemente de execução, usada principalmente para mulheres. No caminho para o rio, cantava com o coração alegre, porque esse dia havia chegado, e ela viveu para ver esta hora, precedendo como uma ovelha que é levada ao matadouro, assim como aconteceu com Cristo. A Escritura testifica, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. João 16:2. Levaram-no para a beira da água, mas não a jogaram no rio. Ainda tentaram durante 2 horas e meia que ela abandonasse a sua fé. Mas ela respondeu: eu me apego ao meu Deus,
Prossigam com o que vieram fazer aqui. O trigo está na palha e deve ser moído. Assim a palavra de Deus começou e deve ser terminada. Após tirar os sapatos e se preparar para a morte, amarraram-na firmemente para que não conseguisse nadar. Ela, então, encomendou seu espírito nas mãos de Deus. Desse modo, a cristã fiel foi afogada e sua alma foi para o céu, a fim de receber a coroa dos mártires. Os crentes que com ela estavam ficaram grandemente comovidos com seu exemplo. Sua morte é descrita na música Tão Feliz que Quero Cantar, encontrada em 3 inários ou livretos de hinos alemães. Falando, cantando, sendo verdadeiramente cristãos, com suas mortes, os mártires encenavam sermões eficazes que tocavam corações e os olhos de todos os que a eles assistiam. As primeiras gerações de anabatistas valorizavam bastante esse tipo de testemunho pela vida. As ações de seus mártires foram verdadeiras cartas de Cristo. O louvor que dedicavam a Deus na hora final de vida era fruto de um coração grato e consciente do que realmente importava. Eles estavam livres do medo do martírio, da tristeza de deixar pessoas queridas, de partir, enfrentando uma separação tão brusca e injusta. Os testemunhos dos mártires foram maravilhosos, amordaçados continuaram a cantar em seu coração. Em silêncio, pois suas línguas foram cortadas, louvavam a Deus. Mulheres fracas iam para a tortura cantando salmos e confessando que somente Cristo é o seu Salvador. No trajeto até a fogueira cantavam, o que fez os soldados decidirem cortar suas línguas. Filipina, a calvinista, exclamou: "Eu não me importo que o meu corpo sofra, porque deveria eu me importar com a minha língua?" Imediatamente teve a língua decepada. Grande importância teve a música para os mártires. Ana Jans e Cristina Baredes foram denunciadas e presas porque, na viagem a Rotterdam, cantaram um hino. Perpétua e Maria de Monjou caminharam cantando até o local de seus martírios. Em sua execução, Elizabeth Dirks cantou um belo hino, de modo que o povo ficou admirado. O mártir da igreja primitiva, Teódoto, por 3 vezes cruelmente torturado, ainda cantava hinos e cânticos a Cristo. Ele declarou ao seu interrogador: "Mesmo quando você mandar cortar a minha língua, saiba que Deus entende o silêncio dos cristãos." Aleluia! O conforto que o canto dos hinos concedeu aos próprios mártires e o testemunho do bem que tais cânticos fizeram ao público são o tema de uma canção comemorativa para 4 cristãos piedosos e destemidos que foram executados em Lier em 1550. Goivart, Gelius, Marken e Einiken, mesmo a caminho da morte, eles continuaram seu protesto público, cantando tão alto que todos no mercado podiam ouvi-los. As canções do martírio testemunharam de sua fé e elevaram seus espíritos a Deus. Com o sacrifício de seus corpos, ofereceram um sacrifício de louvor, confessando o nome do seu Senhor. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Vamos sempre louvá-lo sem importar as circunstâncias? As mártires da época da Reforma testificaram seu amor às Escrituras com sua lealdade a Cristo e firmeza de fé, mesmo enfrentando perseguições, escárnios, críticas, torturas, fogo e água, não se acovardaram, até mesmo se alegraram e cantaram em sua última hora de vida e diante de mortes cruéis. Os anabatistas constituíram uma proporção alta dos martirizados e foram os mais perseguidos entre os protestantes. Um ano depois da morte da anabatista Einiken, a saber 1598, foi publicada uma obra impressa chamada Apologia Católica, de Franciscus Costerus, na qual, na página 160, encontraram-se estas palavras,
Abre aspas. Além disso, não houve injustiça feita em Bruxelas a Annequin van den Hove, na medida em que procederam contra ela de acordo com as antigas leis do imperador. Nem precisam os calvinistas reclamar dos senhores, pois ela foi considerada uma menonista e anabatista que o próprio Calvino confessa deveria ser punida. Fecha aspas. É louvável o relato de que eles sempre deram grande importância à preservação da memória dos seus mártires pela palavra escrita, independentemente do gênero. No primeiro capítulo, falamos sobre duas mães mártires, Perpétua e Felicidade, uma que deixou seu bebê de colo e outra que acabara de dar à luz. Elas seguiram alegres para o martírio, pois sabiam que o mais importante é o bem da alma. Haviam deixado seus filhos com pessoas amorosas que iam cuidar bem deles e contavam com o cuidado eterno de Deus. No século XVI, outra mãe teve que deixar seu filhinho, pois seria martirizada. Ela foi Ana Jans, uma cristã corajosa e desprendida que nos legou uma gloriosa confissão de fé e evidência do fiel amor eterno, amor materno. Sua provação, quando presa sem saber com quem deixar seu filhinho, constituiu uma das cenas mais comoventes da literatura sobre os mártires. A seguir, serão apresentadas as mártires missionárias ou autóctones da Igreja Oriental. A maioria também de mães amorosas, uma delas foi decapitada, deixando sua bebezinha amada. Confira o próximo capítulo, Mártires Contemporâneas, Missionárias no Oriente e Membros Martirizados da Igreja Perseguida.